Muito boa tarde, seja muito bem-vindo a mais um DS Sport nessa tarde de segunda-feira. Tão animado aqui, Daniel? O que acontece? Muito animado, boa tarde. Muito boa tarde, galera. Mais um DS Sport na área. Hoje eu tô aqui com o Thiago Caetano, tô aqui com o Daniel Marques, tô aqui com o Fernando Barreto e eu que sou o Lucas Lima. E a gente vai falar muito sobre o Campeonato Brasileiro, que teve uma rodada muito emocionante, com o Corinthians perdendo para o Flamengo de 2-1 lá no Maracanã. O Santos ganhando do Curitiba de 2-0 na Vila Belmiro. Também tivemos o São Paulo que ganhou do Grêmio lá na Arena do Grêmio por 2-1 de virada. E o Palmeiras que ganhou do Fortaleza de 3-0 aqui no Allianz Parque. E já começar aqui falando os destaques dos times aqui. O Fernando acho que vai trazer. A gente também vai falar no programa de hoje, até esqueci de falar, sobre a Champions League, que vai começar, né, a nova temporada, não. A fase mata-mata. A fase mata-mata, a temporada ela começa no ano anterior e agora começa a fase mata-mata. E também vamos já dar início ao Campeonato Paulista, que vai começar dia 27, é isso mesmo? Isso aí. Dia 27 de fevereiro, exatamente. Então temos muito que falar sobre os clubes paulistas. E para começar eu queria falar com o Thiago aqui, o Thiago trazer as notícias do Corinthians, do jogo. Bom, boa tarde a vocês que estão nos assistindo, boa tarde Daniel, Fernando e Lucas. Boa tarde. O Corinthians até ele começou sendo dominado, como já era esperado, que o Corinthians seria dominado pelo Flamengo. O Flamengo ditou o ritmo no jogo, depois o Corinthians se acertou. Mesmo não tendo a posse de bola, sofreu pouco. O Flamengo ameaçou muito pouco o Corinthians. Mas aí chega o segundo tempo. Chegou o segundo tempo, o Corinthians manteve o Flamengo manteve a posse de bola, o Corinthians seguiu sendo pouco pressionado até que não teve jeito. O Gabigol foi lá, guardou um gol muito polêmico, por sinal. Sim. Que na minha opinião... Já deixa até... Já você fala, a gente vamos só dar aquele resumão, aí a gente já fala. O que eu acho é que o Corinthians fez o que pôde. Dentro das suas limitações, o Corinthians até conseguiu segurar bem a pressão do Flamengo, mas não deu paciência, bola pra frente, e o Corinthians agora fica numa situação bastante complicada em termos de disputa de Libertadores. Exatamente, Thiago Caetano já resumindo, a gente vai falar a fundo desse jogo. Daniel Marques, pode falar do Santos, como que foi o Santos nessa rodada? Boa tarde, Lucas, mais uma vez a todo mundo que está acompanhando o DS Sport. Santos e Curitiba jogaram na Vila Belmiro, jogo de 2-0, um jogo bastante burocrático do Santos, mas conseguiu cumprir com a missão, né? O Santos tem 3 jogos seguidos na Vila Belmiro, venceu o primeiro, pega o Corinthians na quarta-feira, às 7 horas da noite na Vila Belmiro. Um jogo bastante tranquilo para o Santos, né? O Santos começou mal a partida, mas conseguiu ali com o gol do Marinho abrir o placar no primeiro tempo, e no segundo tempo o Curitiba veio, tentou atacar um pouco mais, mas o Santos acabou fazendo o gol no segundo tempo com o Marcos Leonardo, 2-0. O Santos que entrou na zona de classificação, né, vai abrir aquela 8ª vaga, só que acabou saindo ontem porque o Atlético Paranaense ganhou do Atlético Goianiense por 2-1 na Baixada. O Santos segue na briga pela Libertadores, Lucas. E do Palmeiras, Fernando? Bom, do Palmeiras tenho a dizer aqui sobre contratações. A Abel comentou sobre possíveis reforços, o que ele pretende, o que já conversou com a diretoria. Também a respeito dessa semana do Palmeiras, que vai ser é importante em sentido assim, por serem jogos importantes, mas para ele mesmo não importa muito, já não vai mais querer competir no Brasileiro, mas tem jogo na quarta-feira contra o Coritiba de rodada atrasada, o Daniel vai passar a tabela depois, e tem um clássico também na sexta-feira contra o São Paulo, também de rodadas anteriores. Inclusive tem um clássico agora, Santos e Corinthians, no meio de semana, que o Daniel vai estar passando a tabela depois. Mas do Palmeiras é isso, sobre reforços. Muito legal. E falando já de Palmeiras e São Paulo que teve, né, ele encerrou o jejum de 7 jogos sem vitória, ganhou do Grêmio depois daquela, né, ele começou mal lá contra o Inter, que perdeu a liderança, enfim, depois de 7 jogos ganhou do Grêmio, lá na Arena do Grêmio, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. E primeiro de tudo, vamos falar do jogo que foi televisionado, né? O jogo do Flamengo e Corinthians, e que teve um gol muito polêmico do Gabigol, que tá, a gente até com a nossa manchete,
para vocês interagirem com a gente, vamos dizer assim. O VAR, ele tá influenciando na decisão do Campeonato Brasileiro, sim ou não, e por quê? Comenta aí pra gente que a gente vai estar falando dos comentários de vocês aqui. Interage com a gente que a gente quer saber a opinião de vocês sobre esse assunto. E já complementando isso aqui, eu queria perguntar pra vocês, o que vocês acharam do VAR? Vocês acham que tá influenciando na decisão do Brasileiro pro Flamengo ganhar? A gente sabe que assim, a CBF já mostrou, né, nos anos anteriores aí que com o Flamengo tem aquela relação bem estreita, né? E eu queria saber, o gol de ontem foi bem marcado? Era para ser anulado? O que vocês acham? No jogo do Flamengo e Corinthians, na minha opinião, o gol foi legal. Milimetricamente, mas na minha opinião, o gol foi legal. Né? O problema tá no VAR do jogo do Vasco, que o Daniel sobre isso, mas com relação ao Flamengo beneficiado, eu tomo muito cuidado a dizer isso, porque erros acontecem, é verdade, alguns até escassos, como o de ontem. Não acredito que seja por influência a determinado time, acredito que seja incompetência mesmo. Então, pra mim, no jogo do Corinthians, gol legal. Gol legal. Daniel? Bom, E já, pra você falar também, você que ia trazer pra gente aqui, sobre o Vasco e Inter, queria já saber desse jogo isso, também. O Vasco e Internacional, né? O Inter teve um gol mal validado. Só lembrando, gente, que a gente tá falando aqui, mas só pra lembrar que o Flamengo, o Internacional tá na frente, né? Quem tá com a tabela com 1 ponto na frente do Flamengo, que é o vice-líder. Então por isso que a gente tá falando dessa decisão aqui, entre os dois times. O Inter teve um gol mal validado, né? O gol do menino lá, o volante do Inter. Como é que era o nome rapazinho dele? lá. Não é Lindoso, não. O outro menino, que eu esqueci. Vou pegar aqui. O volante do Inter fez o gol e aí o gol tava muito na frente, né? Esse jogador aí fez o gol à frente. Só que o que aconteceu, Lucas? O VAR, ele estava descalibrado. Então há um problema aqui, né? Porque como que você entra num jogo de futebol, uma partida tão decisiva como essa, e entra com o VAR descalibrado, né? Então, tá quente aqui, pode aumentar porque tá quente. O Inter fez um gol mal validado do nosso glorioso Rodrigo Dourado. Isso, Rodrigo Dourado. Fez o gol do Inter de cabeça e depois no segundo tempo, já com o VAR calibrado, o Vasco teve um pênalti muito mal marcado também. E o senhor Germán Cano, perdeu o pênalti e ficou para fora. O ponto aí é o quê? Quantos jogos do Campeonato Brasileiro, Lucas, a gente viu polêmicas do VAR? E em quantos deles será que a gente não teve o VAR descalibrado, né? Sim. Então, é o ápice da incompetência da CBF entrar numa partida como essa, com o VAR descalibrado, e falar isso, e tratar um jogo desse de tamanha importância dessa forma. Como que descobriram que estava descalibrado? Então, os caras do VAR viram que estava descalibrado. Eles foram tentar revisar o lance do Dourado e acabaram vendo que o VAR estava descalibrado. Eles viram na hora que estava descalibrado. Eles não tinham percebido antes. Então, é lamentável. E o gol do Dourado estava impedido. E o gol do Inter, bastante impedido. E o gol do Inter foi validado. Então, é um problema, né? Isso nunca tinha acontecido. Eu nunca tinha visto, desde quando o VAR entrou, um VAR descalibrado. Então, eles colocaram lá, não conseguiram traçar a linha e o gol do Inter foi validado. Isso eu acho que pouco interferiu. Mas porque o lance, pelo juiz de campo, ele não viu isso. O que ele marcou, o bandeirinha de campo, ele marcou que o gol foi legal. O bandeirinha corre pro meio do campo, porque ele dá o gol. Que indicando foi o gol. O árbitro, ele não apita o gol. Sim, porque ele vai esperar o lance pra saber se foi ou não, mas já que estava descalibrado, automaticamente eu acho que a decisão do bandeirinha que viu a jogada teria que ser Isso, o que acontece? Olha só como aconteceu. O VAR, ele analisou o lance sem as linhas. Né? Sim. E o VAR teve dúvida. As pessoas que estavam com a TV, elas tiveram dúvida ao verem o lance. O que aconteceu? Prevaleceu a decisão de campo. E o árbitro foi na do Bandeira. O Bandeira correu pro meio do campo e quando o Bandeira corre é gol. Então, só que não foi gol, estava impedido. Tá.
Tava muito impedido. Uhum. Ele tava com, sabe, bastante impedido. Sim. Lógico que não era absurdo. Mas estava. Absurdo, mas estava impedido e dava pra ver. Sim. Agora, como que os caras dentro da sala, mesmo sem linha, Lucas, é um lance que dá pra você ver que o jogador tá impedido. Sim, E mesmo ele- com os problemas, Aham. E no segundo tempo, o pênalti marcado pro Vasco foi um pênalti para compensar esse lance do gol do Sim, Dourado. é que aí vira uma bola de neve, né? Aí eles acham que tem que ajudar, enfim, aí acaba virando um problema maior, né? O Vasco vai entrar com uma representação com a CBF para pedir a anulação do jogo. Colocaram a data, não sei se você viu, a data da representação 2020, a data errada, a diretoria do Vasco colocou a data errada do jogo. Meu Deus do céu. Então é o cúmulo do amadorismo mesmo. Esse Né? futebol brasileiro. Exatamente. E só para completar, o jogo, ele seria do Inter mesmo, porque o Vasco, se vocês forem reparar no segundo gol, o time do Vasco inteiro parou, ficou olhando o Inter. A impressão que deu é que o Vasco queria entregar a vitória pro Inter. Pra, Exatamente. né, dois cariocas, né, Flamengo e Vasco, Exatamente, vai saber, né? mas é pior pro Vasco, pode cair, né? O Vasco tá na briga pra não cair. Exatamente. Bom, agora já que a gente discutiu esses jogos polêmicos, Flamengo e Corinthians, Inter e Vasco, vamos para um jogo mais tranquilo, vamos dizer, que é o Palmeiras e Fortaleza, né? O Que Palmeiras agora- que ganhou de 3-0, se eu não me engano, gol do Scarpa, Gol do gol Lucas do Lima. Lucas Lima, de direita ainda, É. do Lucas Lima, a torcida tava falando que o jogo foi até estranho, 3-0, gol do Lucas de direita, e para finalizar com o Breno Lopes Breno chutando Lopes, um canhão de fora da área. Artilheiro do Palmeiras. Exatamente. Artilheiro não, mas ele é um bom jogador aí. Sim. É bom jogador, não tô querendo Parece dizer que ganhou seja- confiança, né? Depois É. do gol na final. E que confiança. E que moral, né? Também fazer um gol na final, né? fazer um gol na final lá de cabeça, É. agora voltou a marcar. E o gol do Scarpa também foi muito bom, de falta, De né? falta. Mas é aquela coisa, me surge até levantei aqui na redação agora há pouco, né, com o pessoal, né? O que achou do jogo? Porque foi, desculpe, contra o Fortaleza no Campeonato Brasileiro, sei lá, e aí simplesmente depois de uma passagem pelo Mundial completamente estranha, sem marcar gol, terminando em quarto, o primeiro clube sul-americano a ficar fora do pódio. Sei lá, não sei se é para se comemorar também uma vitória ou algo nesse sentido, ou mas pensando naquela ideia de que pro nível brasileiro tá bom, e aí a gente também tem Exatamente. que lamentar porque mostra que o nível brasileiro não é legal. Mas vamos lá, falar do Palmeiras. Na coletiva pós-jogo de 3-0 sobre o Fortaleza, o Abel Ferreira, né, comentou sobre os atacantes do time, né? Ele, no caso, falou que vê o Luiz Adriano como aquele cara mais próximo do camisa 9, né? O cara lá, o centroavante raiz, vamos dizer assim. Sim. Mas ele falou que também tem outras opções para posição, como William e Rony, mas que quer novos atacantes para serem contratados. Na coletiva ele falou, né, que está tendo aí uma conversa entre o Palmeiras, teria uma conversa entre o Palmeiras e o ex-atacante do Atlético de Madrid, Diego Costa, que parece que um jornal britânico ou espanhol deu a informação de que ele já teria um acordo de 2 anos. O Abel diz que está... deixa eu resgatar aqui. Aqui, ó, o veterano, na visão do Palmeiras, está fora do orçamento e do plano para o mercado de 2021. E o treinador tratou de negar qualquer negociação com Diego Costa, o atacante. Cara, essa vinda do Diego Costa tá já, né? Faz um tempo Faz um aí, tempo né? já com o Flamengo, né? Não era o Flamengo? Flamengo. Era o Flamengo, Diego Palmeiras Costa, também. o Flamengo queria trazer o Diego Costa, mas eu acho que não vai rolar não, viu? Nem Flamengo, nem Palmeiras. Sei. Mas assim, né? Não dá para também acreditar É. 100%. Aí o outro atacante que talvez pintou aí no radar do Palmeiras é um chamado argentino, Valentim Castellanos. Ele joga no New York City, mas parece que também não tem nenhum acordo fixo. Nada É mais decidido. é mais alguém assim que entrou no radar mesmo Entendi. como uma possibilidade de contratação. Mas é fato que o Abel Ferreira cobrou a diretoria por novos atacantes, porque na opinião dele, eu vou até resgatar aqui, ele vê o atacante como um goleiro, né? Olho para os atacantes como olho para os goleiros. É uma posição específica e temos de ter 3 atacantes como temos 3 goleiros. Então ele quer novos jogadores para essa posição e está cobrando da diretoria. Exatamente. Diretoria é isso daí.
Confesso que não conheço esse Valentim Castellanos. Eu também não, mas a gente pode falar aqui que o Palmeiras precisa sim ir ao mercado e deve trazer gente sim, pelo cacife que tem, né? Pela grana que tem. Esse jogador passou pela Universidade do Chile, começou na Universidade do Chile, depois passou pelo Torque, New York City. Ele só jogou lá nos Estados Unidos e jogou um pouquinho na Universidade do Chile. Exatamente, mas é isso, né? O Palmeiras deve trazer reforço sim, tem dinheiro e precisa, né? Exatamente. Bom, vamos falar do Santos agora. O Santos que venceu de 2-0 o Coritiba no sábado, né? Foi o jogo no sábado à noite. Exatamente. Traz pra gente esse jogo aí, Daniel. Todo o resumo desse jogo. Então, o Santos começou a partida mal, né? Na verdade foi um jogo bastante sonolento, né? Santos e Coritiba. Coritiba brigando, né? Para escapar do rebaixamento. Não conseguiu, acabou perdendo o jogo e foi rebaixado matematicamente pela 6ª vez em sua história. E o Santos não parecia o Santos. Parece que o Santos está meio de ressaca ainda da Libertadores. Dá para notar que os jogadores sentem um pouco a derrota ainda. Tá meio Santos, sem ânimo, né? Não sei. E tomam decisões complicadas, decisões erradas. Fez o gol com o Marinho não fez uma boa partida, ele pegou uma bola, fez um gol de cobertura, um golaço e só. Mais nada. Entendeu? O Soteldo não foi bem, Caio Jorge muito apagado no jogo. E aí o Santos depois chegou ao seu segundo gol, né? Uma bola lançada na área, o Laércio trombou com o goleiro. E o Marcos Leonardo subiu de cabeça e fez o segundo gol. O Santos que chega aos 50 pontos na tabela, 9º colocado. Tá ali na briga, tem 2 jogos em casa contra o Fluminense e o Corinthians, agora quarta-feira contra o Corinthians. E depois conclui a sua participação no Campeonato Brasileiro contra o Bahia, lá na Fonte Nova. Situação tranquila para o Santos, tem 3 jogos e vai entrar aí na briga forte pela Libertadores. Pela vaga na pré-Libertadores. Exatamente, eu acho que a maior meta do Santos agora é conseguir essa vaga na Libertadores ano que vem, né? Ano que vem não, né? Desse ano mesmo. Desse ano, desculpa. Começa esse mês a Libertadores. Exatamente, a pré-Libertadores, né? Então é isso, o Santos deve ir forte. Vamos falar agora do São Paulo, antes da gente passar a tabela e também sobre a Champions League, sobre o Paulista. O São Paulo venceu o Grêmio ontem, né? Como a gente falou, encerrou um jejum de 7 jogos, desde que vinha perdendo, empatando, depois daquela tragédia toda. O São Paulo estava em primeiro, a gente já falava como campeão. E venceu ontem, o Diego Souza fez o gol do Grêmio, né? De 1-0 no primeiro tempo. O São Paulo foi lá no segundo tempo, empatou com o Tietê, de fora da área. Que pra mim, eu ainda tenho dúvidas do Tietê no São Paulo. Mas de vez em quando ele faz um golzinho ali, né? Que a gente tem que elogiar a participação dele. Bonito gol. E um belo gol, exatamente. E ele sempre tem essa mania, né? De chutar de esquerda ali, chapado. E depois o como que eles falam? Luciano Ronaldo? Não, né? Luciano Ronaldo. Tem o Lucigol também. Lucigol. Foi lá e fez o gol da virada do São Paulo. Ele é um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, junto com o Claudinho, com o Thiago Galhardo. Enfim, o Luciano Ronaldo fez o gol do São Paulo. Alguém viu o jogo aqui? Alguém... Foi uma partida bastante equilibrada. Deu pra notar uma coisa: o São Paulo abandonou aquele jogo do Diniz no campo de defesa. Sim. Aqueles toques no campo de defesa. Porém, manteve o estilo de manter a posse de bola, né? Foi uma partida bastante equilibrada. O São Paulo melhorou demais no segundo tempo. O gol do Grêmio foi uma falha absurda da zaga do São Paulo. Arboleda, né? Cabeceou, depois ela ficou meio que sobrando lá. E sobrou pro Diego Souza, que guardou. Foi mesmo. Depois disso, o São Paulo, no segundo tempo, o São Paulo melhorou. São Paulo melhorou, empatou a partida, virou. E mesmo após a virada, se manteve no ataque, manteve o controle da partida. Sim. Então eu acho que é uma vitória, uma grande vitória. Você ganhar do Grêmio em Porto Alegre é um resultado maravilhoso. Só que tarde, né? Porque o São Paulo... Exatamente. Muito Passou tarde, da hora. né? Uma reação muito tarde. A primeira vitória do São Paulo em 2021. Em 2021, exatamente. Eu ia falar isso. Boa volta do Carneiro como titular do São Paulo, né? Entrou como titular. E o que vocês acharam do trabalho do técnico interino lá de São Paulo? O técnico que tá... Eu até esqueci o nome dele. O Daniel trouxe pra gente outro dia aqui. É o... Não é Valentim. Vizerri.
Alguma coisa assim. Apesar do tropeço do São Paulo na rodada anterior contra o Ceará, no empate em casa, o São Paulo apresentou uma melhora significativa no seu futebol. E precisava, né? A torcida tava pressionando muito. Eu acho que depois também que já viu que não ia dar mais o Campeonato Brasileiro, deu uma segurada. Mas precisava dessa resposta, né? 7 jogos, um time que vinha vencendo, né, direto, tava tipo uma avalanche. E do nada caiu, e principalmente depois do Inter que perdeu, foi 5-2, né, no Morumbi? Foi 5-1. 5-1, que isso, velho, nossa, aí é um E é um jogo que valia naquele momento. Liderança do campeonato, exatamente, jogando em casa ainda, né? Exatamente, e essa vitória contra o Grêmio certamente dá mais tranquilidade, né, para o restante do campeonato. São Paulo pega o Botafogo, se não me engano, na próxima rodada, e fecha contra o Flamengo. Então, é realmente um resultado, um futebol legal, um futebol foi bem equilibrada a partida. Sim. Uma vitória bastante que dá para encerrar a temporada aí com bons resultados. Exatamente. Vamos passar pra gente, Daniel, a tabela do Campeonato Brasileiro e também já aproveita e fala os jogos dessa semana, né? Que eu acho que, se eu não me engano, é a antepenúltima. Exatamente, Lucas. O técnico Visório. É a penúltima ou a antepenúltima? Tem os jogos atrasados, né? Aí final de semana tem os jogos da penúltima rodada. Exatamente. O técnico interino do São Paulo é o Visório, que vai seguir por enquanto como técnico interino. Tabela do Campeonato Brasileiro, Lucas. Tem rodada ainda hoje, né? A 36ª ainda tem jogos hoje. Fecha hoje, né? Internacional líder 69 pontos, Flamengo o segundo colocado com 68, os dois na briga pelo título. O São Paulo é o quarto colocado, também está na briga pelo título porque tem um jogo a menos. O Galo é o terceiro com 62 pontos, o São Paulo quarto também com 62. O Galo, por já ter 36 jogos, não tem mais chance de título. É muito difícil, né, chegar também a São Paulo e o Galo, né? Exato. Não, São Paulo acho que não praticamente vai ficar entre Flamengo e Inter mesmo. Fluminense 57 é o quinto colocado. O Fluminense e o São Paulo garantiram ontem vaga na Libertadores matematicamente. Palmeiras o sexto colocado. O sétimo o Palmeiras tem 56. O Grêmio também tem 56, é o sétimo colocado. E aí vem aquela briga pela última vaga. Na pré-Libertadores. Todo mundo na briga. Atlético Paranaense é o oitavo atualmente com 50 pontos. Santos o nono também 50. O Corinthians o décimo com 49 pontos. Bragantino o 11º com 48. O Ceará o 12º com 46. E o Atlético Goianiense o 13º com 46 pontos também. Esses times todos, desde o Atlético Paranaense até o Atlético Goianiense, todos estão na briga pela pré-Libertadores. Meu Deus do céu. E aí vem a galera que tá brigando para não cair. O Sport tem 41 pontos, é o 14º. Fortaleza com 41 também, o 15º. E aí tá aquela turma que tá desesperada mesmo. O Bahia tem 38, é o 16º. O primeiro dentro da zona de rebaixamento é o Vasco com 37. E o Goiás, o 18º com 36 pontos. Bahia, Goiás e Vasco praticamente brigam para escapar. Um deles vai escapar. Curitiba 28 rebaixado. Botafogo 20º, 24 pontos também rebaixado. Quer que passe os resultados? Pode passar para o pessoal ficar a par do que tá dos jogos, né, desse fim de semana. Vamos lá, tivemos 3 jogos no sábado. Goiás 2, Botafogo 0 no Serrinha. Santos 2, Curitiba 0 na Vila. Atlético Mineiro e Bahia empataram por 1-1 no Mineirão. No domingo, ontem, Flamengo 2, Corinthians 1 no Maracanã. Em São Januário, o Vasco perdeu para o Internacional por 2-0. Palmeiras venceu o Fortaleza por 3-0 no Allianz Parque. O Atlético Paranaense venceu o Atlético Goianiense por 2-1 na Arena da Baixada. O Grêmio perdeu para o São Paulo por 2-1 na Arena do Grêmio. Hoje temos 2 jogos, às 6 da tarde, Ceará e Fluminense jogam no Castelão. E às 8 da noite, Sport e Bragantino jogam na Ilha do Retiro. Lucas. Muito bem. Bom, e já entrando nesse clima, né, a gente tá falando aqui de Libertadores, né, pra próxima temporada, que já está aí, a gente já tá no final, já estamos no meio de fevereiro, e vai começar agora no final de fevereiro o Campeonato Paulista, ou seja, vai começar a nova temporada. A gente tá com o calendário super apertado por conta da pandemia, tudo que aconteceu no ano passado, eles se estreitaram tudo, e o Fernando Barreto vai trazer pra gente as informações do Campeonato Paulista, né, Fernando, que vai começar dia 27 de fevereiro agora. Exatamente, Lucas. Vamos lá, dia 27, sábado. Vou falar só os jogos os principais, mas da estreia do campeonato teremos São Bento e Mirassol
às 4h30 e Novo Horizontino e Ponte Preta às 19h. O Palmeiras também estrearia neste dia, só que devido à final da Copa do Brasil, essa partida foi adiada, e então o Palmeiras estreia no dia 3 de março, já contra o Corinthians. Então a estreia do Palmeiras vai ser já num clássico contra o seu principal adversário. No domingo, dia 28, né, entre os 4 grandes de São Paulo, o São Paulo joga contra o Botafogo às 8h30. E assim vai, a divulgação foi feita aí até a 5ª rodada. A segunda rodada tem aí Santos e Ferroviária, Corinthians e Palmeiras, como eu disse, e também cadê o São Paulo que joga Inter de Limeira. Inter de Limeira, cadê? Tá aqui, São Paulo e Inter de Limeira às 21h30 no dia 3, quarta-feira. Na terceira rodada a gente tem São Paulo e Santos às 19h, no dia 6 de março. Temos Corinthians e Ponte Preta no dia 7, às 11 horas da manhã. E o Palmeiras não joga nesse dia aqui, eu acho. Joga contra o São Bento no dia 17. Que acho que é o da terceira rodada. E quarta rodada temos aqui no dia 13, Novo Horizontino e São Paulo às 4h30. Temos também no dia 14, Corinthians e São Caetano às 4h, Palmeiras Ferroviária às 6h15. Cadê o Santos? Que eu não falei do Santos aqui, né? Santos. Será que o Santos foi adiado também rodada, ou Daniel? Provavelmente. Nossa, mas agora o que o Fernando tava falando, o Corinthians tem uma sequência bem difícil, né? Nesse início de Paulista. Pega o Palmeiras. Red Bull na estreia. Então, Red Bull na estreia, Palmeiras, Ponte Preta e São Caetano, que costuma dar trabalho. É que é chato. Meu Deus do céu. São Caetano não subiu esse ano. E olha, são 4 jogos muito difíceis. Rodada, pode deixar o Corinthians até... E vale lembrar que os times nesse Campeonato Paulista, Daniel, você pode até me corrigir, vai jogar pro Sub-20. Sim. Provavelmente, né? Eu não sei como que o Santos vai entrar, mas provavelmente os times devem adotar essa medida, né, do Sub-20, de usar o Sub-20 justamente porque está muito apertado, né, o calendário brasileiro. Sim, exatamente. É isso aí. Bom, então agora vamos falar também de outra estreia, na verdade não é estreia, né? Vai continuar o campeonato, que é a Champions League, a sequência, que é o mata-mata que todo mundo, todos os torcedores, os fanáticos de futebol acompanham, porque é muito da hora, são jogos, né, emocionantes, é gol lá e cá, é golaço, tem Cristiano Ronaldo, tem Messi, tem Dybala, enfim, tem toda a galera aí do mundo lá da Europa, vamos dizer assim. Isso. Fala pra gente, Fernando, como que tá a situação aí da Champions League pra essa sequência de temporada? A Champions 2021, né? Ela volta agora no dia 23, conhecido como amanhã também, né? Amanhã, 23 não, desculpa, dia 16, conhecido como amanhã, vamos ter os jogos entre o RB Leipzig e Liverpool nesta terça-feira às 17 horas. É o Leipzig? É o Leipzig. Eu falo Leipzig, mas é Leipzig que fala. E também nesta quarta-feira tem já o Porto e Juventus, aí Cristiano Ronaldo para quem é fã dele. Nessa semana ainda nós temos Barcelona e PSG, vai ser um jogão, vai ser amanhã também às 17 horas. E nesta quarta-feira tem Sevilha e Borussia Dortmund às 5 horas também. Na semana que vem, na quarta-feira da semana que vem, tem Borussia Mönchengladbach. Eu não sei falar isso. Borussia Mönchengladbach. E Manchester City às 17 horas. Tá falando em alemão, hein? Nossa, temos um bilíngue aqui. Que alemão é esse? Temos um Na bilíngue. próxima terça tem Lazio e Bayern de Munique às 17 horas. Atlético de Madrid e Chelsea na próxima terça também. Cara, Atlético de Madrid. E na próxima Atlético de quarta, Madrid. Atalanta e Real Madrid. Atlético de Madrid. E Chelsea. Cara, se encaram toda vez da Champions, é impressionante, Toda vez, velho. Parece que toda temporada tem esse jogo. Espero muito que o Chelsea ganhe. Mas vai dar E quem mais? Desculpa, o último jogo. Atalanta e Real Madrid às 17 na próxima quarta-feira. Entendi. 17 horas na próxima quarta-feira. Exatamente. Bom, é isso. Então, eu nem vi. Teve comentários sobre a nossa enquete? Não, tranquilo? Tranquilo. Então tá bom. Bom, eu queria agradecer a todos que participaram. Tem mais algum destaque final aqui pra todo mundo tá assistindo? Alguém marcou no meu papel aqui que quarta-feira às 7 horas da noite tem Santos e Corinthians. Exatamente, isso alguém que me confundiram aqui, Na verdade não, pessoal, é Santos e Corinthians, exato? Santos e Corinthians às 7 da noite, quarta-feira. Exatamente.
Então, sexta-feira Não tá o Palmeiras e Corinthians? Eu Não, acho. Só um Palmeiras e detalhe. Curitiba. é que não coube aqui. Não, mas só um detalhe. Eu acho um absurdo a CBF colocar sexta-feira, 9h30 da noite, São Paulo e Palmeiras. Um jogo na sexta-feira. Que não tinha Não. mais tempo também. 9h30, mas pelo Ah, amor mas de Deus, pelo coloca amor de 4 da Deus. tarde, É. Coloca do 6 9h30 da noite? Não, isso aí é brincadeira. Também acho uma absurdo. brincadeira. Eu fecho a minha participação no programa com esse absurdo. Bom, é isso aí, pessoal. Agradeço a todos vocês que acompanharam o DS Sport até o final. Lembrando que o programa ele tem toda segunda e sexta-feira, a partir das 4 horas da tarde. A gente vai falar muito sobre São Paulo, Corinthians, Santos, Palmeiras. Também tem o Bragantino que tá brigando aí no Brasileiro, né? Exatamente. Então é isso, galera. Muito obrigado pela participação de todos vocês e vejo vocês na sexta. Fechou? Valeu!